E aí, pessoal, aqui é a Stephanie. Hoje a gente vai fazer um vídeo sobre testes unitários. Eu já estou aqui com a API de aposta, que foi a aplicação que a gente fez nos últimos vídeos. Então, bora lá. Pesquisando aqui inicialmente no Google, se a gente pesquisar aqui, ó, teste unitário, ele já mostra pra gente mais ou menos um pouquinho do que é. Aqui ele fala: o teste unitário consiste em verificar o comportamento das menores unidades em sua aplicação. O que isso significa? Como o próprio nome já diz, teste unitário é para você testar pequenas partes da sua aplicação, para você ver comportamentos, quais os tipos de comportamento que aquela sua implementação pode ter, no caso, né? Então vamos lá que eu vou mostrar na prática para vocês. Quem não tiver ainda essa aplicação aqui, que é a API de apostas, que eu já tenho aqui na minha máquina, eu vou deixar o link para vocês clonarem e fazer a partir dela. Se vocês não quiserem, vocês podem fazer a partir de outra, não tem problema. Mas vamos iniciar então. Então, se a gente abrir aqui, ó, ela já tem, né, uma estrutura, ela já foi finalizada essa aplicação. Então, ela é uma API de apostas, ela realiza apostas, ela cadastra apostador e tudo mais. E aí, na estrutura dela, ela já tem um teste, uma pastinha de teste, que é o próprio Spring Boot, ele gera pra gente isso. Então, vamos reutilizar este recurso para fazer nossos testes unitários. Vamos fazer da controller. Vamos começar aqui, ó, do apostador, beleza? Então, vamos dar uma analisada aqui nesse código para a gente entender o que a gente precisa testar. Como o nome diz, teste unitário é para você testar pequenas partes. O que seria uma pequena parte? Esse método aqui da controller. A gente vai testar qual é a reação, como que ele interage com o nosso código e se ele executa do jeito que a gente previu. Como eu falei anteriormente, a nossa controller ela tem o intuito de pegar a informação que está vindo na requisição e mandar para outra classe. E no final, se tudo der certo, ela vai responder uma mensagem de sucesso para o usuário final. Se der falha, não é o intuito dela, não é a responsabilidade dela. Quem vai dar essa mensagem de falha vai ser lá na service ou outra coisa que for ser chamada lá dentro do nosso código, beleza? Então, o que a gente quer testar? Que ele vai salvar o apostador e que vai ser com sucesso, que é o que a nossa controller faz. Ele passa a informação, se der tudo certo, ele vai retornar isso daqui pra gente, que é a mensagem de sucesso que foi criada, beleza? Então, vamos lá. O que a gente precisa inicialmente? A gente precisa criar uma classe parecido com o nome dessa daqui da controller, aqui dentro da nossa pastinha de teste, ó, teste Java. Aí ele já tem uma estrutura, já tem um teste aqui que ele gera automaticamente quando a gente gera o projeto. Se você clicar com o botão direito, ó, Java, você cola o nome da sua controller e escreve teste no final, que é uma convenção mesmo, mas aí fica a seu critério. Ok, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o extend with para a gente estender do Mockito extension, não, Mockito extension. Por quê? O que é esse Mockito? O Mockito, ele consegue, como o próprio nome diz, ele moca retornos pra gente. Então, por exemplo, a nossa controller, a gente quer testar a reação dela, o que ela vai fazer. Só que dentro dela, ela chama service. E a gente depende da service, do sucesso da service, para conseguir retornar essa mensagem aqui que foi criado o apostador. Então, o Mockito serve para quê? A gente consegue utilizar o Mockito para simular como se fosse uma chamada real da service lá, ou de qualquer outro método que tem dentro do seu teste que você vai testar. E ele vai simular e vai retornar o que a gente pedir lá, que é o que o nosso método retornaria se fosse na execução normal da aplicação. Então, vocês vão entender isso mais pra frente, um pouquinho. Então, ok. Então, beleza. Então, a gente vai colocar o que agora? O inject mocks. Por que o inject mocks? O inject mocks é para dizer que é aquela classe que a gente vai testar. Então, eu estou falando que ali eu vou fazer uma injeção dela para fazer os testes unitários que eu preciso. Então, private, acho que se eu colar aqui já até tem, ó. Apostador controller. Vamos importar a classe. Beleza, então eu já tenho a classe de teste, já tenho aqui a referência da classe que eu quero testar, né? Então, bora para o nosso teste real. Então, o que a gente quer testar aqui na nossa controller? Ela tem um único método e ela vai ser só retorno de sucesso, que é de criado. Então, a gente pode até copiar aqui, ó,
E por convenção, é legal você colocar no seu teste sempre como um verbo de ação, sabe? Então, por exemplo, deve salvar apostador. Porque esse é o intuito do seu método. Aquele método ali, ele vai fazer aquilo. Então, ele deve salvar o apostador. Aí não tem problema se você coloca em inglês, se você coloca de outra forma, de acordo com o que você está acostumado aí, ou que é mais o padrão da sua empresa. Por exemplo, se você for trabalhar numa empresa que eles colocam de um jeito, você vai colocar do jeito que eles colocam, claro. Mas é legal colocar sempre assim no verbo, na questão de ação, sabe? Então aqui a gente pode colocar teste, né? Aqui o teste, ele é do JUnit, no caso, né? A gente não tem a dependência no projeto, mas como a gente está utilizando o Spring, dentro do Spring ele já vem embutido isso pra gente, então a gente não precisa colocar dependência, a não ser que seja algo específico, que você queira testar algo específico, então sim, você tem que colocar a dependência com a versão lá específica para você utilizar. Mas no nosso caso, como são testes simples, a gente não vai precisar colocar dependência real. Então tá, deve salvar apostador. O que eu começo fazendo? Eu chamo o método salva apostador, beleza? Até aí tudo bem, a gente já tá num começo legal. Só que aqui ele precisa de um parâmetro ali, e ele já tá falando, ó, eu espero o apostador in. E ele tem que ser válido, ou seja, não pode ser nulo nem nada. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma variável. Eu vou ensinar de uma forma bem simples para vocês, só para vocês entenderem mesmo, para ser mais fácil. Mas futuramente, quando vocês tiverem, tipo, mais contato com isso, aí você tem outras formas de fazer, formas mais fáceis até, tipo, mais fáceis e complexas assim, mas mais fáceis e mais bonitas de fazer. Então, eu quero ensinar de uma forma bem simples, só para vocês entenderem o conceito, como que é cada parte mesmo. Então, aqui a gente pode colocar before each, aí a gente coloca void, setup, aqui pode ser qualquer nome. Esse before each significa o quê? Que para cada teste que ele executar, ele vai inicializar essas variáveis para a gente utilizar dentro dos nossos testes. Então, eu vou colocar aqui in new apostadorim, beleza? Então, beleza, a gente colocou aqui o apostadorim. E aí a gente precisa passar as informações dele, né? Então, o que ele espera? Ele espera um nome do apostador. Vou colocar aqui o meu nome. E ele espera o e-mail do apostador. Então, vou colocar aqui um e-mail. Beleza, stephanie@gmail.com e meu nome. Eu sou o apostador. Então, a gente vai passar essa variável aqui, ó. Apostador in. A gente faz assim para você não precisar passar tudo isso aqui dentro do seu teste, para não ficar algo feio, sabe? Então você sabe aqui, ó, ele salva o apostador e recebe um apostadorinho. Ah, o que é esse cara? Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar, ó, ele está recebendo isso daqui. Então, dentro desse apostadorinho tem stephanie@gmail.com, beleza? Vou colocar um breakpoint aqui, ó, na linha 26. É só você clicar aqui nessa parte cinza, clicar no playzinho, clicar na segunda opção, que é o debug. Beleza. Então, ele caiu aqui, né? Porque a gente colocou para ele parar aqui quando ele executasse. Se a gente entrar nessa segunda setinha aqui, ó, que é o F7, ele vai entrar lá no método da nossa controller, como se ele estivesse executando o real. Então, se você clicar aqui, ó, ele entrou. Então, no nosso apostadorim, ele está recebendo Stephanie, e-mail stephanie@gmail.com, beleza? Só que aqui, ó, ele está dando no pointer. Por quê? Porque no nosso método, a gente só chamou o método da controller. A gente não se preocupou com outras coisas que está lá dentro. Só que para o nosso método dar certo, a gente precisa do quê? Do Mockito. E aí que entra o Mockito. A gente vai simular como se ele chamasse a nossa service e fizesse essa inserção do apostador lá no banco. E aí, se tudo der certo lá, né, que vai ser o que a gente vai simular, que vai dar certo, ele vai cair aqui e retornar o status de criado, beleza? Então, vamos parar aqui, voltar no nosso teste, e a gente pode já começar fazendo uma coisa, ó. A gente vai precisar da service, ó, apostador service. Então, a gente copia esse cara, vem aqui embaixo do inject mocks, e coloca private e cola ele.
apostador service. Sempre que você precisar mocar algo, é assim, você chama a classe que você precisa mocar e coloca @mock em cima dela, que é o do Mockito, tá vendo? Só que só isso aqui, na verdade isso daqui, ele já vai funcionar. Por quê? Porque ele só tá salvando, ó, tá vendo? Ele não tem retorno. Se você passar o mouse aqui, ó, private final, aposta service, apostador service. Aí aqui, ó, public void salva apostador. Então, como ele tem o void, significa que ele não vai ter retorno. Então, a gente não precisa lá colocar o when, o then return, nem nada. Provavelmente vocês não viram isso ainda, mas eu vou mostrar no próximo método que eu vou fazer para vocês entenderem melhor. Então, como a gente já colocou um mock nele e ele não vai ter nenhum tipo de retorno, então ele já vai passar aqui. E ele vai cair aqui pra gente falando que foi criado, porque a gente simulou isso. A gente está falando que ele vai mocar o apostador service. Então, todo método que tiver dentro dele que não tiver retorno, ele já está mocando. Ó, se a gente executar aqui, vamos colocar no modo debug para vocês verem. Se a gente entrar, ó, ele não vai dar mais no pointer. Por quê? Se você colocar ou clicar aqui, ó, ele vai falar o Mockito Interceptor. Significa o quê? Que ele já está sendo mocado. Como a gente não precisa de um retorno, ele vai passar tranquilamente por aqui. Como se ele tivesse chamado a service e salvo lá no banco. Então, se você pular aqui, ó, ele já passou. E se a gente der o playzinho, ele vai dar sucesso, ó. Passou no nosso teste. Mas até aí, beleza. Só que a gente não está realmente validando nada. A gente só chamou o método e deu sucesso. Mas a gente tem que fazer validações. O que geralmente eu faço? A gente vai criar aqui uma variável response. Beleza? E a gente vai falar que esse método da controller, a gente está afirmando que ele não vai lançar exceção quando ele executar. Porque como é um teste de sucesso, não faz sentido ele lançar uma exceção. Então, a gente está garantindo que esse método que a gente está chamando não vai lançar exceção no nosso teste unitário. Então, a gente passa aqui, ó. Aqui ele tá vermelhinho porque ele não importou ainda. Então, importar. É esse aqui, ó. Assertion 2 not true do JUnit. Beleza? Então, ele retorna para o que pra gente? Um response entity, que é o que igual aqui na nossa controller, tá vendo? Ó, ele retorna response entity status created.build. A gente pode até copiar esse cara aqui para a gente fazer uma outra validação. Aqui já é uma validação, ele está falando que não vai lançar exceção. Então, se de repente passar lá na controller e lançar exceção, ele já não vai passar no nosso teste. Então, o outro que a gente vai validar é assert equals. A gente pode colocar o que a gente copiou lá, ó, que é o esperado, é essa mensagem aqui. E aí a gente vai validar com o que está vindo, se é a mesma coisa. Então, o esperado é o response de status created.build. E o que está vindo aqui, que é o atual, é o que está vindo do nosso método que a gente chamou lá. E a gente vai comparar. Se os dois forem iguais, significa que passou no teste. Na validação, né? Porque o teste seria essas duas validações aqui. Então, vamos rodar. Vamos dar o play. E ele passou. Então, voltando lá, a gente simulou não, né? A gente só mocou o service. E aí ele passou aqui, recebeu a informação e deu sucesso. Então, significa o quê? Que a gente conseguiu testar unitariamente só esse método aqui, dentro da controller. Então, podem ver que é bem simples, sabe? É só fazer passo a passo, tudo bonitinho, que dá tudo certo. Agora, eu quero fazer um outro método com vocês, só para vocês verem a parte do when e do then, do Mockito. Então, vamos fechar aqui, ó. E vamos no apostador... Não, apostador é o que a gente estava. Aposta controller. E aí, a gente vai fazer qual? A gente vai fazer esse daqui, ó. E aí, os outros do restante da aplicação, deixo como desafio aí para vocês tentarem fazer. E aí, vocês comentem no vídeo se vocês conseguiram fazer ou não. Então, vamos fazer desse cara aqui, ó. Salva aposta. Então, como é uma outra classe, aposta controller, a gente vai precisar criar aqui também. Teste. A gente vai estender do Mockito extension .class. A gente vai chamar qual classe aqui que a gente quer testar.
Então, a gente vai chamar o private aposta controller, aposta controller. Vamos importar esse cara. Beleza. Então, qual o método que tem dentro do aposta controller que a gente vai testar? Tem esses dois. Eu vou testar só esse com vocês. E aí eu deixo para vocês como desafio testar o restante da aplicação, beleza? Se vocês não conseguirem, eu vou deixar também na aplicação todos os testes unitários prontos para vocês terem uma base de como fazer e tudo mais. Então, qual vai ser o nome do nosso método? Então, void dev salvar aposta, beleza? Sempre em ação. Teste deve salvar a aposta. Então, como o outro, a gente vai chamar aqui aposta controller, salva aposta. E ele espera receber o quê? Uma aposta in, certo? Então, vamos criar aqui, ó, já o before it void setup. A gente vai precisar de aposta in. E aí aqui dentro a gente vai chamar o aposta in igual new aposta in, e ele espera receber o ID do apostador. Eu vou passar um e eu coloco um L maiúsculo para ele entender que é um long. Então, o nosso apostador controller ponto salva aposta, aposta controller ponto salva aposta, ele espera como parâmetro uma aposta in, que foi o que a gente fez aqui. A gente criou uma variável e a gente colocou nela uma nova aposta in com as informações que ele precisa, que é o ID do apostador. Então, a gente pode passar aqui aposta in e vamos executar no modo debug para a gente entender. Então, beleza. Vamos entrar lá na nossa controller. E aí a gente vê, ó, aposta in, tá recebendo o ID do apostador 1, beleza? Então, até aí, ok. Só que aqui, se vocês forem ver, no outro método, ele não mostrou um null pointer. Por quê? Porque a nossa service lá, ela não tinha um retorno. Então, só com a @mock em cima dela, já funcionou. Só que nesse caso aqui, ele espera um retorno. Então, ele espera uma aposta out para passar aqui no body quando ele for falar que foi criado a aposta. Então, a gente precisa fazer o quê? Vamos parar aqui no nosso teste, vamos voltar no nosso teste, e a gente vai precisar mocar esse cara aqui. Só que agora de uma forma diferente. Como ele tem um retorno, a gente vai, na hora de declarar, é a mesma coisa. Só que aqui dentro do nosso método, a gente faz assim, ó, when. Aposta service, ponto, salva aposta, e a gente já tem a aposta, né? Então, a gente vai importar aqui, ó, é esse import aqui, ó, do mock, org mockito.mock. Então, aqui ele importou. Então, ele tá falando o quê? Que para cada vez que ele executar, quando ele executar esse aposta service.salva aposta, ele tem que retornar uma aposta out, beleza? Só que a gente não tem esse objeto ainda, então a gente vai fazer igual o outro. Private aposta out. E aí aqui a gente faz a mesma coisa. Aposta out. E aí, ele espera o quê? Vamos ver. Ele espera um número de aposta. Então, a gente pode colocar qualquer número. A gente espera um apostador. Então, vou colocar aqui Stephanie. E ele espera o e-mail do apostador. Então, eu vou passar aqui stephanie@gmail.com, beleza? Então, beleza, ele está simulando o quê? Que ele foi lá na service, ele executou esse método, só que ele não executou, a gente está simulando com o Mockito. Então, a gente está simulando que ele foi lá, executou, e que ele me retornou o que o método retornaria em caso de sucesso, que é o aposta out. Então, aposta out. Agora, vamos debugar de novo. Então, se a gente entrar lá na controller, tá recebendo a aposta in ainda,
E agora ele não tá dando mais no pointer. Por quê? Porque aqui no nosso teste a gente mocou o retorno dele. A gente falou que quando ele executasse esse método aqui, ele retornaria o aposta-out pra gente. E foi o que aconteceu. Então, se a gente pular aqui, ó, e no aposta-out, ele vai mostrar exatamente o que a gente pediu para ele retornar lá no nosso mock. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, stephanie@gmail.com. Então, se a gente dar um playzinho aqui, ó, ele vai dar sucesso, porque ele passou em todos os pontos, sucesso. Só que ainda a gente não está validando, a gente só executou o método. Então, a gente vai fazer igual o outro, ó. Var response. E aqui a gente importa ele, assert 2 not true. Opa, tem uma vírgula aqui. Então, aqui a gente está garantindo também que nesse método não vai lançar uma exceção. Outra coisa que a gente vai garantir é que o nosso retorno não vai ser nulo. Que nosso response não vai ser nulo, beleza? Então, a gente está garantindo que quando ele for executar esse teste, não vai lançar exceção, que o nosso retorno não vai ser nulo. O que mais que a gente pode validar? Ah, tem a mensagem de criado e ele retorna um out. Então, a gente pode validar o quê? Assert equals. A gente pode colar esse carinha aqui. A gente está falando que o retorno dele vai ser uma mensagem de criado, né, que foi criado no banco, e ele vai retornar o aposta out. E o que a gente vai utilizar para comparar? O que está vindo lá no nosso método response, porque ele é um response entity aposta out, que é exatamente o que a gente espera que ele retorne. Então, se o retorno do nosso método aqui em cima for igual ao que a gente está esperando aqui, ele vai passar e vai dar sucesso. Então, a gente tem 3 validações desse método. A gente está garantindo que ele não vai lançar exceção, que o nosso retorno não vai ser nulo e que o que a gente espera é que a mensagem seja de sucesso e que ele retorne o aposta out para a gente. E a gente está colocando aqui para ele comparar se realmente vai ser isso. Agora, vamos executar? E ele passou. Então, vamos dar uma olhadinha. A gente fez o quê? A gente criou uma classe de teste para controller, a gente criou um método falando que deve salvar a aposta, a gente criou os objetos de entrada e de saída dentro do nosso teste, simulamos como se ele tivesse chamado a service e retornado a aposta out para a gente, e validamos se o retorno que a gente esperava era o mesmo que estava vindo da execução do nosso teste. Então, no final deu tudo certo. E aí o nosso teste passou. E agora o que eu quero mostrar para vocês, além dessa questão do teste, é uma curiosidade. Se vocês clicarem aqui, ó, no playzinho, tem uma terceira opção, que é Run, aí tem o nome do seu método, Wish, Coverage. Se você clicar aqui, vai acontecer uma mágica. Ele vai mostrar pra gente a cobertura do nosso código da classe que a gente está testando. Então, a cada teste que você faz, ele mostra a cobertura para você. Geralmente, as empresas pedem no mínimo 80% de cobertura do seu código. Então, toda vez que você desenvolve, implementa algo, eles esperam que você tenha a cobertura do seu código. Isso significa o quê? Que você testou, que realmente o seu teste está agindo como você esperava, que você está vendo casos de exceção, que você está vendo casos que está vindo nulo ou não. Você está garantindo realmente que o seu método ali, ele é fiel ao que ele prega ali para ele. Ele tá falando que vai salvar a aposta na sua controller. E é só isso que vai acontecer ali, vai salvar com sucesso. Então, você tem que provar no seu teste unitário que realmente isso está acontecendo. Então, a cada linha que você faz teste, se, por exemplo, vou mostrar para vocês, se vocês clicarem aqui, ó, na pastinha, ele vai mostrar todas as pastas. Vocês podem ver que tá zero, ó. Line, aí ele mostra em porcentagem, tá tudo zero. Quer dizer, esses dois aqui estão zero, esse tá 100, esse tá 8. Mas aí eu vou mostrar pra vocês o porquê que ele mostra zero e o porquê que ele mostra a porcentagem. Então, qual foi que a gente testou? Controller. E a gente testou a aposta controller, beleza? Então, se a gente entrar aqui, ó,
ele tá falando que a gente tem 75% de cobertura do nosso código. Então, significa que 75% do nosso código ele está coberto. A gente testou, a gente está garantindo que ele está executando tudo certinho, conforme o esperado. Ele não está 100% porque a gente ainda não testou o outro método. Você pode ver que ele mostra vermelhinho aqui, ó. As linhas que foram testadas, ele mostra verdinho, tá vendo? E aqui não foi vermelho. O apostador controller não apareceu aqui porque eu só rodei uma classe só. Mas se você quiser testar todo o seu código para ver a cobertura, você vai vir aqui, ó, na pastinha, na raiz aqui do teste, botão direito, Run Tests with Coverage. E aí ele vai ver a cobertura de todos os testes que você fez ali, se ele realmente está testando, em quais linhas ele pegou ou não. É bem legal. Aqui ele vai executar todos os testes, né, antes de mostrar. Então aqui ele subiu o contexto da aplicação, ele executou os testes unitários. Aí você pode clicar nesse botãozinho aqui. Aí se você clicar aqui, ó, ele tá falando que antes disso, na primeira pasta, ele fala que o nosso projeto só tem 26% de cobertura. A gente só está testando 15 linhas de 56, ou seja, a gente tem que aumentar isso, a gente tem que testar todos os métodos possíveis. Então, se você entrar mais na pastinha e na controller agora, tá vendo? Ó, ela está mostrando que está 85%. Se você entrar, ela está falando que o apostador controller está com 100% de cobertura, porque ele só tinha um método para testar. Tá vendo que tá verdinho aqui, ó? Significa que a gente já testou esse método, então ele já tá 100% coberto. Já o aposta controller, a gente testou um só dos métodos. Ele até mostra aqui, ó, método 2 de 2 testado. Aí no de aposta controller, 2 de 3. Tá vendo? Então é bem legal. Então, conforme vocês forem fazendo o teste, forem aprendendo e tudo mais, ou finalizando seus testes, é legal vocês rodarem para ter uma noção de cobertura. Assim, lembrando que é super importante. As empresas pedem no mínimo 80% de cobertura. Então, se atentem a isso. E sempre que vocês fizerem uma implementação, façam um teste unitário, porque o teste unitário é o que vai provar que o seu código realmente funciona da forma que você espera. E é isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês gostem. Sugestões, elogios podem deixar nos comentários. Se vocês gostarem, deixem um curtir também. E é isso, gente. Espero que vocês curtam mesmo, muito, muito, muito. E até a próxima.